Meu amigo do blog BPM Super, tudo bem? O post de hoje tem a ver com o jogo Imagem e Ação. Se você tem mais ou menos a minha idade, você lembra da febre que foi esse jogo há cerca de 20 anos atrás, né? Um jogo em que você tem de desenhar ou fazer mímica para passar uma palavra que você tira numa carta do jogo, né? Que você tira aleatoriamente para sua equipe acertar, e quem acertar continua ganhando no jogo. Nessa semana que passou, a nossa família aqui estava jogando Imagem e Ação. Eu, a Cláudia, o Felipe e a Luísa. E aí eu me lembrei de uma história muito interessante que tem a ver com comunicação e tem a ver com dia a dia e tem a ver com gestão de processos, que é o foco principal desse nosso blog, né? Enfim, essa história foi a seguinte: há uns 20 e poucos anos atrás, então, eu estava na casa de um amigo jogando Imagem e Ação, as equipes estavam montadas, as pessoas estavam desenhando ou fazendo mímica nesse dia, né? Para passar a palavra que saía na carta para as pessoas da sua equipe. E naquele dia tinha um convidado muito especial, uma pessoa que tinha vindo dos Estados Unidos, um colega que tinha vindo dos Estados Unidos, estava hospedado na casa de um amigo e estava participando do jogo. Bom, ele estava há pouco mais de um mês, eu acho, aqui no Brasil, então ele falava muito pouco de português, mas mesmo assim ele quis participar do jogo e ficou muito engraçado por conta disso, porque ele sabia muito pouco do idioma. Então, cada vez que ele tinha de desenhar para as pessoas da equipe dele adivinharem ou fazer mímica para adivinharem a palavra que ele tinha sorteado na carta, ele precisava do auxílio de uma amiga que explicava para ele no ouvido dele sem que ninguém entendesse que termo era aquele, do que estava se tratando, e aí ele fazia a mímica ou desenhava, né? Mas acontece que depois assim, de uma meia hora, eu acho que ele foi se cansando daquele procedimento dele ter sempre que ter alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo, e de repente ele tirou uma carta, né? Uma carta, deixa eu ver se eu tenho aqui um igual, mais ou menos como essa, do jogo Imagem e Ação, olhou aqui o termo que tinha para ele desenhar, e fez um gesto assim para ela, falou: não, esse aqui não precisa, essa aqui eu já sei, pode se preparar aí que eu vou fazer a mímica, eu vou desenhar aqui, porque essa palavra aqui eu sei. E a única coisa que a gente sabia, nós que estávamos fora, é que pela posição dele no tabuleiro, ele tinha que desenhar uma ação, né? A palavra que ele tinha era um verbo. Ampulheta virada, começa o jogo e ele começa a fazer mímica de tudo quanto é jeito, assim, fingindo que está se alimentando, né? E começa a desenhar um prato e coisas desse tipo. E aí o pessoal começa a falar: alimentar, já que era um verbo, né? Não, almoçar, lanchar, jantar, nutrir. E ele vai ficando desesperado e vai continuando a tentar fazer seus movimentos aqui, mostrando que está levando uma comida à boca, e vai fazendo, e as pessoas falando, e alimentar, jantar não é, e lanchar, tomar café da manhã não é, e nutrir, e o tempo acabou. Aí foi aquela cara assim de, pô, chato, e ele ficou totalmente frustrado, porque a única palavra que ele sabia, né, as pessoas não conseguiram acertar. E aí quando a gente pegou a carta para ver e virou, estava lá escrito colher. Era o verbo colher. E ele, como não conhecia bem as minúcias, né, as nuances do português, achou que se tratava do termo colher, da palavra, né, do substantivo colher. E aí, para explicar para o americano que as palavras se escrevem do mesmo jeito, se falam diferente e principalmente têm um significado totalmente diferente, eu acho que naquele dia o nosso amigo desistiu de entender o Brasil, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque comunicação organizacional, comunicação nos seus processos, comunicação nos seus projetos é algo fundamental. Senão você pode se deparar com um termo que para você signifique colher, para o outro significa colher, e depois para fazer essas pontes funcionarem nos projetos a posteriori é muito mais difícil. Então, antes de começar uma iniciativa, quando você começar a fazer um projeto, estiver fazendo algum trabalho junto que envolva mais pessoas, tente combinar o jogo. Tente dizer o que cada um está entendendo do projeto, dos seus objetivos, das suas expectativas, e durante toda a vida do projeto, mantenha a comunicação sempre em alta, mantenha a transparência dos resultados, mantenha a transparência das diretrizes que devem ser seguidas, dos resultados, do que está acontecendo, do que está funcionando, do que não está funcionando. A chance de que seu projeto vá para frente, que sua iniciativa tenha sucesso, é muito maior se você tiver uma boa comunicação. Caso contrário, até o próximo post.